Olá, eu sou a Jessie, eu sou pedagoga e orientadora parental e eu falo principalmente sobre o desenvolvimento emocional na primeira infância e o quanto é importante a gente olhar e ajudar a criança a sentir, acolher e lidar com suas emoções. Então toda terça tem vídeo novo aqui no canal. Então hoje eu vou falar sobre as telas e o reflexo delas na aprendizagem da criança. Então o que é importante a gente pensar? Aqui eu estou falando do uso excessivo da tela. A criança pequena a gente sabe que tem as recomendações do uso de 1-2 horinhas diárias. E é importante a gente, quando a gente pensa no uso dessa tela de forma desenfreada para a criança que ainda é muito pequena, que ela não tem um filtro, e pensando que as telas, ela tem toda uma questão de realmente prender a atenção dessa criança. E aí, se você observar uma criança quando ela está na televisão, no tablet, ela fica totalmente à mercê daquele aparelho. Ela se desliga do mundo e fica ali focado, seja no desenho, seja no que ela estiver assistindo. Então, qual que é o déficit, qual que é o perigo da gente deixar a criança nesse estágio por muito tempo? Primeiro que a criança ela vai criar uma aprendizagem daquilo, né? A gente pode pensar até numa dependência. Tem crianças que, se aquele uso ele é diário e não tem uma rotina, não tem um limite, você cria realmente uma dependência, porque aquilo gera hormônios do prazer, que a criança se sente bem, que é agitado e tal. Tem toda uma questão cognitiva para prender a atenção da criança. Só que ao mesmo tempo que prende essa atenção, a criança fica ali, ó, anestesiada. É como se ela fosse um zumbi. O mundo à sua volta não existe. Tanto quando a gente vê crianças em restaurantes, em alguns locais que, se a gente for pensar pelo ambiente, uma criança, se não estivesse com essa tela, ela estaria agindo como uma criança. Ela estaria correndo pelo ambiente, ela estaria subindo, levantando, mexendo nas coisas. Então o tablet também às vezes entra como um recurso de controle dessa criança. Só que quando o uso é muito excessivo, vamos pensar, a criança está no estágio de estar focada inteiramente naquela tela. Então ela está como se fosse desligada do externo. Quando a criança está desligada do externo, os seus sentidos também não estão, digamos, sendo desenvolvidos e sendo colocados em prática para a criança aprender e aprimorá-los, digamos. O que a gente pode pensar? Pensa numa criança que vai fazer a sua alimentação, seja em casa, seja no restaurante, a criança que faz essa alimentação sem uso da tela. Ela tá sentindo o cheiro, ela sente a textura, ela vai mexer, e aí ela vai comer, ela vai derrubar um pouquinho, e aí ela vai perceber, peraí, da próxima vez eu vou colocar um pouquinho menos na colher. Puxei o copo caiu, peraí, eu vou entender que a minha intensidade da minha força foi um pouco maior. E a criança, todos esses aspectos que parecem tão pequenininho para o adulto, para a criança é aprendizagem. A criança está aprendendo sobre espaço, noção espacial, de que se eu mexer meu braço muito assim, vou derrubar o que está aqui do lado. Se eu pegar a colher, encher muito, não vai caber na minha boca. Tudo é aprendizagem. A criança está aprendendo com o mundo. E para ela é tudo, todas essas informações têm um desenvolvimento, a questão neural, os neurônios estão fazendo sinapses para manter esse conhecimento, para manter essas sinapses e construir aos poucos as aprendizagens a partir das experiências vividas. A gente pensa numa criança comendo, com a tela, ela perde toda essa experiência, toda essa vivência, porque ela entra no automático. A atenção dela tá toda direcionada para a tela. Ela só faz isso. Isso quando não é o adulto que faz. Quando não é o adulto que pega a colher, que a gente, né, ela precisa comer. E aí, a gente às vezes não para pensar qual que é o déficit. Porque tem déficit cognitivo, esse uso excessivo, além da dependência, que está sim ligada a uma questão emocional também. Quando se tem uma dependência de uma criança tão pequenininha, que ela tem essa necessidade de conexão, por que ela está tão conectada? Porque a tela também, ela produz um hormônio de um certo prazer. Então, se ela não tem essa vinculação, essa conexão, que é uma forma, né,
de sentir o prazer por meio das relações, ela vai buscar em outro lugar, ela precisa dessa vinculação. E aí, só que é isso, começa a criar um déficit cognitivo mesmo de aprendizagem, porque aí ela não tá, ela tá focada nessa tela, se ela fica muito tempo nessa tela, ela deixa de olhar pra janela, ela deixa de olhar, se a gente pensar no carro, ela deixa de olhar, observar as árvores, observar que, olha só, tem flores de diferentes cores, olha só, passou um passarinho, ela tá na tela, ela tá assistindo o desenho. Então, é muito sério isso. Parece uma bobagem quando a gente não tem conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e a importância que tem o brincar livre, principalmente a natureza, a criança necessita. É uma necessidade básica, o contato com a natureza. A criança aprende muito pela experiência. Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar. E aqui não estou falando da tela que em algum momento a mãe ou o pai vai colocar a criança na televisão porque precisa terminar o jantar, porque precisa fazer tal coisa. Isso, existe uma organização na rotina, né? Você vê que naquele momento a criança está mais agitada, vou colocar um pouquinho para eu conseguir terminar. É diferente de deixar essa criança o tempo todo na tela. É diferente de qualquer coisa que a criança se expresse. Se ela vá, né, ter uma explosão, uma birra, você dá a tela. Como uma forma de calar, como uma forma de controle. E é importante a gente também pensar no adulto, porque é o adulto que vai direcionar, né? A questão da tela, ele não vive sem, mas é o adulto que libera. É o adulto que vai ligar, é o adulto que vai colocar esse limite. Mesmo não colocando limite, a responsabilidade é desse adulto. Então é importante a gente entender que vai sim ter déficits. Socialização, a criança que fica muito, a questão do desenvolvimento dessa necessidade social, a questão de interagir, de aprender como lidar, como abordar, como brincar com o outro. Isso vai tendo déficits, porque a criança não vai desenvolvendo essa parte, porque ela está o tempo todo na tela, ela está o tempo todo assistindo. Ela não está aprimorando os seus sentidos, explorando, que justamente a infância ela precisa dessa exploração. É importante a gente pensar que a infância ela é a base. Não só emocional, mas de aprendizagem. Então, o que essa criança constrói de aprendizado, o que ela se desenvolve, é o que ela tem de base ao longo da vida. Depois ela vai desenvolver alguns aspectos? Dá para desenvolver. Mas se na base não foi desenvolvido, depois vai dar muito mais trabalho. Então, é importante a gente olhar para a infância e realmente nos preocuparmos e assumirmos a nossa responsabilidade enquanto adultos de que, tá bom, eu tô colocando na tela, eu sei que é déficit, meu filho vai ter problema nisso, 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 ele não vai ser desenvolvido. Eu sei, só que eu opto por isso. É diferente, porque a maioria não sabe, não existe o ignorar. Eu só não sei e eu vou pelo caminho mais fácil. Que tá chorando, vai me envergonhar, vai dar trabalho, aí eu coloco a tela. E aí isso não é educar, né? A gente tá o quê? Condicionando, a gente tá treinando a criança, né? Para ela também não nos incomodar. Que é diferente de educar uma criança, que é diferente de educar um filho. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Qual que é o papel da tela hoje na vida do seu filho? Tem uma dependência ou é usado em momentos específicos com um intuito e com programas também específicos? Não é tela pela tela. As recomendações de idade não estão aí à toa. Por mais que a gente às vezes não tem tanto conhecimento, não entende. Não sei, uma criança consegue, é um desenho. Mas muitos desenhos têm uma conotação diferente. Tem uma conotação e tem um linguajar e tem mensagens implícitas que nós adultos podemos até não ver maldade. A criança que ainda não tem o discernimento de fazer essa filtragem do que é brincadeira e do que é fala sério, para ela é tudo sério. Se tá no brinquedo é uma coisa legal, tanto que ela vai reproduzir muitas vezes. Então, ter essa filtragem é importante, mas mais que fazer essa filtragem de conteúdo, entender o tempo de tela que essa criança tá experienciando, o que ela tá perdendo, né? Porque se ela tá na tela, ela tá perdendo de brincar no quintal, de brincar que seja em casa, na sala, fazer uma cabaninha, pular no sofá. Tem muitas opções que a criança se desenvolve mais, vai beneficiar o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento emocional do que ficar na tela. Então é importante a gente pensar qual que é o impacto que a gente quer e como que a gente tem contribuído com isso e nos responsabilizados.
pensando que somos nós que liberamos a tela e somos nós que damos o tablet ou ligamos a televisão.